Qual é a importância de 2025? O que é que este modelo que vai privilegiar concentração, desfile e dispersão, por que isso é importante para o sambista, para os mais velhos? O fundamento da escola de samba diz que, ao dobrar, a escola é bloqueada pelo primeiro portão. Então, ali, aquela concentração energética de não ter começado o desfile, ali é o início da gira. Os mais velhos dizem para a gente que ali começa o ponto, ali começa a cantar os mortos. Aqueles autores daqueles sambas da história, eles vão voltar e vão se manifestar ali naquele começo. Quando a porta-bandeira gira, a sua bandeira ali, o vento vai buscar o ancestral falecido. Então, aquela parte de esquenta, aquilo é uma invocação de quem fundou aqueles quilombos. Então, imagina o arrepio de estar ali cobrindo, neste modelo 2025, isso, a descida do mistério. Toca a sirene, abre o portão e vai a tradição da escola de samba se reapresentar em vida pulsante. Ali, o acaso será o convidado especial. Abre o buraco, voa o sapato, cai a peruca. Então ali, se nós tínhamos o passado na concentração, ali é o presente, é o agora. Quem vai ganhar isto neste desfile? E aí passou o último componente neste modelo de transmissão. Fechou a porta, é o futuro, é a ilusão, é a vontade de ganhar. Todas gritam, é campeã. Todas, porque é a vontade de que o futuro traga a taça. Importância de 2025. Ela contempla nesse modelo passado, presente e futuro. Então é um esforço hercúleo da direção de levar para o espectador os tempos do quilombo. Então é incrível tentar passar para a multidão que assiste esses três tempos. Então 2025 é histórico, é importante porque vai tentar dar conta do mistério dos tempos da roda de Aruanda, que é a roda do próprio quilombo. Parabéns, direção. Milton Cunha, senhoras e senhores, e é nosso. De polêmico. Me dá aquelas imagens do desfile do famoso Bloco da Laje aqui em Porto Alegre. Pode subir o som aí, por favor, maestro Júlio. Tá vendo lá, rapaz na árvore? Com a coroa na cabeça? Pois é, eu achei, olha, eu vou dar a minha opinião, tá? Mas eu quero saber, acima de tudo, bota o QR Code na tela aí, Sérgio Schiller. Já pode deixar o QR Code na tela, tá? Eu achei extremamente desnecessário. Sabe por que eu achei desnecessário? Eu sei que tem aí, né, que a polêmica está fora de contexto, diz que o objetivo do bloco era outra coisa. Mas, gente, quando a gente... Amados irmãos, a paz do Senhor. Hoje, vamos falar sobre um tema que se tornou parte da cultura mundial, mas que, como cristãos, precisamos analisar à luz da palavra de Deus: o Carnaval. Será que essa festa glorifica a Deus? Será que ela nos aproxima ou nos afasta da santidade? Precisamos refletir profundamente, pois a Bíblia nos ensina a separar o santo do profano. Ezequiel 44:23. O Carnaval, como o conhecemos hoje, não nasceu do cristianismo, mas tem raízes em festas pagãs da antiguidade. Na Roma antiga, existiam celebrações como as Saturnálias e as Bacanais, festas em homenagem aos deuses Saturno e Baco, onde os homens se entregavam aos prazeres da carne, à bebedeira e à imoralidade. Nessas festividades, a sociedade entrava em um estado de desordem e permissividade, onde o pecado era celebrado e não havia limites para os desejos carnais. Essa herança de excessos e libertinagem se perpetuou através dos séculos. No período medieval, o Carnaval foi incorporado ao calendário católico como uma válvula de escape antes da Quaresma, um tempo de penitência.
No entanto, a lógica por trás dessa prática é profundamente antibíblica. O verdadeiro arrependimento não pode ser precedido por dias de excessos deliberados. O pecado não deve ser justificado ou legitimado sob nenhuma circunstância. A palavra de Deus nos chama a uma vida de santidade contínua, e não apenas em momentos específicos. 1 Pedro 1, 15, 16 nos exorta: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Além disso, ao analisarmos a origem do nome Carnaval, percebemos que a própria etimologia carrega um significado espiritual preocupante. O termo vem do latim carnivale, que pode ser traduzido como adeus à carne ou despedida da carne. Esse conceito reforça a ideia de que as pessoas se entregam aos prazeres da carne antes de um período de abstinência, como se pudessem compensar os pecados cometidos posteriormente. Mas a Bíblia nos ensina que não há remissão de pecados sem verdadeiro arrependimento e transformação de vida. Atos 3:19. O carnaval, desde suas raízes, sempre esteve associado a práticas que vão contra os princípios da palavra de Deus. Ele carrega consigo uma essência de permissividade e inversão de valores, onde as pessoas sentem-se livres para praticar atos que normalmente evitariam em sua rotina diária. Essa inversão moral não é novidade, pois desde os tempos bíblicos vemos sociedades que se afastaram de Deus ao priorizarem seus próprios desejos acima da obediência ao Senhor. O apóstolo Paulo nos adverte em Romanos 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Diante disso, cabe a nós, como cristãos, refletirmos sobre qual é o verdadeiro propósito de nossas vidas. Será que fomos chamados para momentos de entrega ao pecado ou para vivermos uma vida de santidade? O que Deus espera de nós? Devemos nos lembrar de que o nosso chamado é para sermos diferentes do mundo, como diz 2 Coríntios 6:17. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Nossa identidade está em Cristo, e não em festas que exaltam a carne e distanciam o homem de Deus. Uma das principais características do carnaval é a inversão de papéis e a quebra de valores morais. Homens se vestem de mulheres, pessoas assumem identidades irreais, e há uma libertinagem que muitas vezes leva a consequências trágicas, como violência, infidelidade e destruição familiar. O carnaval promove uma desconstrução da ordem estabelecida por Deus, onde princípios fundamentais da moralidade cristã são colocados de lado, em nome da diversão e do prazer momentâneo. A palavra de Deus nos ensina que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. 1 Coríntios 14:33. Tudo aquilo que promove desordem, imoralidade e permissividade não vem do Senhor. O inimigo utiliza essas festas para plantar a semente do caos na sociedade, distorcendo os valores e empurrando as pessoas para uma mentalidade onde o pecado é normalizado. O que começa como uma simples brincadeira pode rapidamente se transformar em um comportamento destrutivo que afasta a pessoa de Deus. Além disso, a inversão de papéis presente no carnaval vai contra a criação divina e o propósito original do Senhor para o homem e a mulher. Deuteronômio 22:5 nos adverte: não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá a homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isto é abominação ao Senhor, teu Deus. Essa passagem nos ensina que há uma ordem divina estabelecida e que, quando essa ordem é quebrada, abre-se espaço para o engano espiritual e moral. Outro ponto preocupante é a presença da idolatria e das práticas espirituais ocultas durante o carnaval.
Muitas vezes vemos referências a cultos afro-brasileiros, invocações espirituais e homenagens a entidades, práticas que não condizem com a fé cristã. A Bíblia nos alerta claramente em Êxodo 23, não terás outros deuses diante de mim. A mistura entre festividade e práticas espirituais, estranhas à fé bíblica, é um sinal claro de que há forças espirituais atuando nesse evento para afastar as pessoas de Deus. Diante disso, como cristãos, devemos permanecer vigilantes e não permitir que a cultura do mundo dite nossa conduta. O diabo quer desensibilizar o povo de Deus para que aceitem práticas que, à luz da Bíblia, são condenáveis. Precisamos lembrar que fomos chamados para sermos luz no mundo e para nos mantermos firmes na verdade. Efésios 5:11 nos instrui. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Nossa missão é não apenas nos afastarmos do mal, mas também denunciar suas obras. A sociedade moderna incentiva o prazer desenfreado, mas a Bíblia nos adverte contra isso. Gálatas 5:19 e 21 nos alerta que as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Quem se entrega a essas práticas não herdará o reino de Deus. Em Romanos 12:2, Paulo nos adverte: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O chamado de Deus para nós não é um chamado para nos misturarmos com as obras das trevas, mas para sermos luz. Mateus 5:14. Como podemos ser luz se participamos de algo que celebra a escuridão? O diabo usa a cultura para normalizar o pecado. A mídia promove o carnaval como uma festa de alegria, mas por trás dele há lágrimas, destruição de famílias, gravidez indesejada, doenças, violência e morte. Provérbios 14:12 diz: Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Precisamos abrir nossos olhos espirituais. O carnaval pode ser um grande espetáculo para o mundo, mas para Deus é uma manifestação da carne. Nós, como servos do Senhor, precisamos tomar uma decisão: viver para a glória de Deus ou nos envolver com as trevas. A verdadeira alegria não está no pecado, mas na presença do Senhor. Que possamos buscar a Deus de todo o coração e ensinar às próximas gerações que só em Cristo há vida verdadeira. Que o Espírito Santo nos fortaleça para permanecermos firmes. Que Deus abençoe a todos e que possamos ser luz neste mundo. Amém.